Olá, bem-vindos a mais uma resolução de questões do Física Resolvida. Essa questão faz parte de uma lista de exercícios do site do Física Resolvida. Para ter acesso à lista de exercícios, basta acessar o link que aparece lá na descrição do vídeo. Vamos então à questão. Observe o segmento de circuito. No circuito, VA é menos 20 volts e VB é 10 volts. São os potenciais nas extremidades A e B. R1 é 2 kΩ, R2 8 kΩ e R3 5 kΩ. São os valores das resistências elétricas presentes. Nessa situação, os potenciais nos pontos A e B são respectivamente... Bom, resolver essa questão é bastante simples. A gente começa vendo qual é a diferença de potencial entre os pontos A e B. Veja que o potencial do A é menos 20 volts e que o potencial do B é 10 volts. Então, entre o potencial do A, que é menos 20 volts, e o potencial do B, que é 10 volts, existe uma diferença de potencial de 30 volts. Então, o AB, a diferença de potencial entre os pontos A e B, ou se tu está acostumado a tratar diferença de potencial como V, pode ser escrito também como VAB. O que interessa é que a gente saiba que a diferença de potencial entre os pontos A e B é de 30 volts. Dito isso, a gente tem que calcular a resistência equivalente entre os pontos A e B. Veja que nós temos R1, R2 e R3, e todos esses três resistores eles estão em série. Sabendo disso, a gente vai ter que calcular a resistência equivalente desses três resistores. A resistência equivalente será 2 vezes 10 na 3 ohms, mais 8 vezes 10 na 3 ohms, mais 5 vezes 10 na 3 ohms. Somando tudo isso, nós teremos uma resistência equivalente de 15.000 ohms. 15 vezes 10 na 3 ohms, ou 15 quilo-ohms. Essa é a resistência equivalente. A gente pode usar a lei de Ohm, conhecida como lei de Ohm. U é igual a R vezes I. U, diferença de potencial. R, resistência equivalente. I, corrente no circuito. U, nós já tínhamos visto lá em cima que é de 30 volts. R é a resistência equivalente. 15 vezes 10 na 3 ohms vezes a corrente. I, ora, 30 volts dividido por 15 vezes 10 na 3 ohms, vamos prolongar aqui, isso dá o I. Portanto, I será 2 vezes 10 na menos 3 amperes. Essa aqui é a corrente que percorre o circuito. Então, do polo positivo, a corrente elétrica vai até o polo negativo, corrente convencional. E essa corrente que percorre todo o circuito e que, portanto, passa pelo R3, passa pelo R2 e passa pelo R1, é de 2 vezes 10 na menos 3 amperes.
A gente pode escrever também que a corrente é de 2 miliamperes. Tanto faz. Agora, sabendo que a corrente é a mesma para todo mundo, eu posso dizer assim, ó, olha, lá pelo resistor R1 vai passar o I1, que é de 2 vezes 10 na menos 3 amperes. Eu sei a resistência 1, sei a corrente 1, eu sou capaz agora de calcular a diferença de potencial sobre o resistor 1. A diferença de potencial será a diferença entre o ponto A maiúsculo e o ponto A minúsculo. Tá bem pouquinho espaço aqui, eu vou tentar fazer, eu vou ter que apagar depois a resolução. Se vocês quiserem, depois é só voltar ao vídeo para dar uma olhada. Aqui eu tenho a queda de potencial entre os pontos A maiúsculo e A minúsculo. É a mesma lei conhecida como lei de Ohm, U, R, I. Eu vou colocar aqui U sobre o resistor 1, R do resistor 1, I do resistor 1. O do resistor 1 eu não sei, o 1. R do resistor 1 está escrito ali. R do resistor 1 é 2 vezes 10 na 3. 2 vezes 10 na 3. 2 vezes 10 na 3 vezes I1. I1 é 2 vezes 10 na menos 3. 2 vezes 10 na menos 3. Veja só, 10 na 3 corta com 10 na menos 3. E, portanto, a diferença de potencial sobre o resistor 1 será 2 vezes 2, 4 volts. Olha só, menos 20 volts e o ponto A diferença entre esses dois é de 4 volts. Portanto, aqui eu vou ter um potencial, de 16 volts. Veja, menos 16 menos 20, eu tenho uma diferença de potencial de 4 volts. Daqui para cá, o potencial está crescendo em direção a um potencial zero ou em direção ao potencial positivo de 10 volts. Então, aqui no ponto A minúsculo, eu tenho menos 16 volts. Eu já sei que essa aqui é a resposta do problema. Mas vamos seguir adiante, só para vocês entenderem o total da questão. Vou lá e vou calcular o U do resistor 2. O U do resistor 2 será a resistência do resistor 2 e a corrente do resistor 2. U do resistor 2, como é que a gente sabe? Ora, o U do resistor 2 será o valor da resistência 2, que é 8 kΩ. 8 vezes 10 na 3, como a gente já tinha visto aqui, vezes o I2. Sobre o I2, eu posso dizer que é o mesmo I1, porque é um único caminho. I2 também será 2 vezes 10 na menos 3 amperes. Menos aqui. 2 vezes 10 na menos 3. Corta, corta. O 2 será 8 vezes 2, 16 volts. A diferença entre esse ponto e esse ponto é de 16 volts. Então, esse ponto aqui será o ponto 0 volts. O ponto B corresponde a um potencial de 0, porque entre esses dois
tem uma diferença de potencial de 16 volts. Veja só, tudo a ver com o que a gente já sabia que seria. Se nós estivermos corretos, entre esses dois pontos, terá que ter uma diferença de potencial de 10 volts. Só que agora acabou o meu espaço aqui. Eu vou limpar algumas coisas, só para vocês verem como essa questão fecha redondinha. Vamos lá, então vou limpar a área de trabalho. Uma vez limpa a área de trabalho, eu posso calcular o U do resistor 3. U do 3 será R3 vezes o I do resistor 3. De novo, é um único caminho, portanto, esse será o I3, e o I3 tem o mesmo valor, que é de 2 vezes 10 na menos 3 amperes. O 3 será R3. R3 é 5 vezes 10 na 3. 5 vezes 10 na 3 vezes o I do resistor 3, que é 2 vezes 10 na menos 3. U do resistor 3 será 10 volts, porque cortou aqui, ó. A gente sabe que a diferença de potencial sobre o resistor 3 é de 10 volts, de 0 para 10. Então essa questão fecha redondinha. A gente sabe então que a letra B é a resposta. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Se vocês gostaram, clica por favor em gostei aqui embaixo e ajuda a divulgar esse vídeo no Facebook, no Twitter ou em uma outra rede social da qual tu faça parte. Se vocês realmente gostaram, clica aqui em cima, se inscreve no canal para que tu tenha acesso a mais questões resolvidas. Eu vou deixar aqui também, nesse cantinho, um link para te acessar mais de 160 questões resolvidas do Enem, resolvidas e comentadas. Espero vocês. Grande abraço. Tchau!